Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A decisão confirmou o que era esperado pelos analistas de mercado e que já havia sido indicado pelo Banco Central. O aumento de 1 ponto percentual elevou a taxa básica de juros para 14,25%. A Selic voltou ao patamar de outubro de 2016. Um assunto que mexe também com o nosso bolso, com o bolso de todo mundo. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu aumentar a taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto percentual. Agora, os juros básicos da economia brasileira estão em 14,25%, o nível mais alto desde outubro de 2016. Por que a Selic segue crescendo? O que isso significa na prática, no nosso dia a dia? Esse aumento é mais uma tentativa de controlar a inflação? Para nos ajudar a entender o impacto dessa decisão e o que pode acontecer daqui para frente, convidamos Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Oi, Sérgio, seja bem-vindo. Olá, Giovana, prazer falar com você. Quem nos acompanha nesse episódio é Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record. Emerson, essa decisão já era esperada pelo mercado financeiro? Oi, Giovana. Olá, Sérgio. Sim, Giovana, essa decisão já era esperada pelo mercado e foi sinalizada na última ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom. Para o mercado, esse aumento de 1 ponto percentual, elevando a Selic para 14,25% ao ano, considera fatores como a inflação e preocupações fiscais. Sérgio, o que essa decisão do Copom revela sobre o cenário econômico atual? Olha, esse aumento de taxa de juros já estava contratada desde o final do ano passado, de certa forma, né? O BC já tinha sinalizado 3 altas de juros, de 3 pontos. A gente chegou nessa última agora, de 14,25%, e é justamente um pouco essa percepção de que a gente tem um cenário de inflação que está elevada, está em torno de 5% nesse momento, tende a ficar nesse patamar ao longo dos próximos meses e até o final do ano, na verdade, a inflação tende a fechar esse ano, infelizmente, entre 5% e 5,5%, e para isso o BC tem que subir taxa de juros como ele está subindo agora, né? Esse processo não acaba aqui, muito provavelmente a gente vai ver novas altas acontecerem nas próximas reuniões, mas é necessário, né? Por conta justamente desse processo inflacionário que a gente tem, uma inflação acima do teto da meta, que é 4,5%, né? A meta é 3%, o teto é 4,5%, a inflação está acima do teto, então o Banco Central tem que reagir a isso, fazendo esse aumento de juros. Os principais fatores que levaram o Copom a decidir por esse aumento de 1 ponto percentual da taxa Selic para 14,25% ao ano. Foi realmente necessário, você está mostrando aqui, foi realmente necessário seguir nessa trajetória? Foi, a gente precisava de fato fazer essa alta e na verdade continuar subindo nas próximas reuniões, porque a inflação está elevada, né? A gente pode pensar que 5% não é lá muita inflação, mas se você não fizer nada, essa inflação vai acelerando, né? Vai aumentando de patamar até ficar numa situação que fica muito difícil, especialmente para a população mais pobre. Ô Sérgio, agora de que forma essa elevação da Selic impacta o consumo de famílias e dos investimentos das empresas? Impacta bastante, né? A gente vê um cenário de desaceleração da economia que já começou desde o final do ano passado, na verdade, e tem efeito justamente dessa alta de juros que a gente está vendo agora, né? Certamente 2025 vai ser um ano de menos crescimento de consumo e investimento, impactado por essa alta de juros, em contraposição a outros setores do agronegócio, especialmente das commodities, que vão ter desempenho muito bom, né? Esses segmentos vão crescer com uma certa intensidade. O que não vai é justamente aquilo que depende de crédito, que depende justamente desse impacto de juros. Então, consumo e investimento são setores que vão desacelerar esse ano. Sérgio, o aumento da Selic afeta diretamente o mercado de crédito. Como a população deve sentir esse impacto, especialmente em relação às taxas de empréstimos e financiamentos para pessoas físicas e jurídicas? Isso já está acontecendo, na verdade, né? A gente já está vendo o impacto no crédito, na demanda e na oferta de crédito, especialmente nesse começo de ano, né? Tem os efeitos da desaceleração desde o ano passado, o pacote fiscal que foi mal recebido, a eleição do Trump que também teve uma reação negativa dos mercados. Então tem uma conjunção aqui que não é muito positiva para pensar em investimento, para pensar em fazer grandes empréstimos a essa altura do campeonato. Então tem um cenário que, por conta disso, essa desaceleração contratada, né, olhando pela frente nos próximos meses, tende a fazer com que esse crédito mais caro faça com que as pessoas consumam menos, as empresas investam menos.
A gente já, de certa forma, já está vendo isso acontecer, né? Ainda não apareceu com intensidade, mas tem alguns sinais que vêm do Banco Central, uma estimativa que ele faz de oferta e demanda de crédito, que já sinaliza uma desaceleração importante nesse começo de ano, né? Essa deve ser a tendência, infelizmente, ao longo de todo 2025. Sérgio, quais os setores da economia que tendem a ser mais afetados pela alta dos juros? E como eles podem se adaptar a esse novo cenário? Setores de comércio e serviços tradicionais, a própria indústria também tendem a sentir com mais intensidade, né? As commodities estão mais protegidas por conta da exportação, né? Esses setores tendem a ter um desempenho mais favorável, a gente tende a ver uma expansão importante dos segmentos de commodities, de agricultura, de agropecuária, de mineração, de petróleo, por conta da demanda externa. Para os segmentos domésticos, especialmente os relacionados a comércio, a indústria, serviços tradicionais, tendem a sofrer com mais intensidade. E aí o efeito é geral. A gente vai ver todos esses segmentos sofrerem com uma certa intensidade ao longo desse ano. O Sérgio, o Copom mencionou, que o cenário econômico externo está desafiador, especialmente por causa da incerteza em relação à política econômica dos Estados Unidos e à desaceleração global, como você também bem pontuou aqui, Como essas decisões externas, especialmente do Fed, que ontem manteve a taxa de juros norte-americana entre 4,25% e 4,50%, influenciam no comportamento da Selic e no crescimento da economia brasileira? A taxa de juros americana, tendo ficado estável como ficou, é um cenário já esperado, o mercado todo já estava esperando isso, e é uma percepção de que a economia americana tem desafios ainda. O Trump entrou, virou presidente, está fazendo a política tarifária muito equivocada, muito ruim, com implicações inflacionárias. A economia americana cresceu com força até ano passado, também tem implicações inflacionárias por conta disso, então o Fed está numa certa posição de esperar, Ele está com a taxa de juros parada por conta disso. Agora, tudo que o Trump está fazendo tem um risco muito grande de eventualmente fazer a economia americana desacelerar um grau mais intenso, eventualmente fazer até um processo recessivo aparecer nos Estados Unidos. Recessão nos Estados Unidos, infelizmente, pode causar também algum grau de preocupação aqui com a própria economia brasileira. Recessão nos Estados Unidos, em geral, implica uma desaceleração no mundo como um todo. E esse é um cenário que a gente pode ver acontecer nesse ano. A gente já tem a desaceleração brasileira, que vem pelo efeito de juros, pode vir adicionalmente pelo efeito da possível e provável recessão nos Estados Unidos também. Isso pode mudar a fotografia para os próximos meses? Isso pode fazer com que no segundo semestre a gente tenha um cenário em que os juros aqui no Brasil vão ter subido, eu estimo até 15,25%, vai ficar em torno de 15% no ciclo final dessa alta de juros. A tendência é, a partir daí no segundo semestre, a gente começar a ter a queda de juros aparecendo, tanto pela desaceleração da economia brasileira, quanto pela possibilidade de a gente ter uma desaceleração na economia americana também. Essas duas coisas em conjunto podem ajudar a gente começar a ter um processo de desaceleração acontecendo aqui na economia brasileira, que faça com que os juros caiam no segundo semestre. Vai cair muito? Eu acho que não, porque ainda tem um cenário grande de incerteza para 2026, que é um ano eleitoral importante aqui no Brasil, disputado, polarizado, isso tende a causar bastante incerteza ainda. Como esse movimento do Copom se compara às políticas monetárias de outros países emergentes? Quais lições o Brasil pode tirar de outras experiências internacionais, Sérgio? O Brasil tem um histórico muito positivo de política monetária, na verdade. A gente tem um Banco Central que repetidamente tem ganhado prêmios no passado de atuação, Então é um Banco Central que sabe lidar bem com o processo inflacionário, Só que ele não trabalha sozinho, precisa também da ajuda da política fiscal, E justamente isso que não está acontecendo agora. A política fiscal não está ajudando como deveria. A gente tem só a política monetária trabalhando e ela fica sobrecarregada, Precisa trabalhar com mais intensidade, que é subir a taxa de juros com mais força, como a gente está vendo agora. Aí não tem muito jeito. O BCE tem que fazer esse trabalho difícil de aumentar a taxa de juros para justamente conter esse aumento inflacionário que a gente está vendo desde o ano passado, Mas o trabalho do BCE é comparável com os bons bancos centrais do mundo e tem um trabalho nesse sentido bem feito, bem realizado ao longo da sua história, desde o pós-real. Sérgio, quais os desafios que o Copom enfrenta para equilibrar o controle da inflação com a necessidade de estimular o crescimento econômico, especialmente em um contexto de juros elevados? O Banco Central tem um trabalho muito concentrado em relação à inflação, quer dizer, ele tem um mandato de olhar a inflação, olhar a atividade, mas a inflação é o centro da preocupação do Banco Central, Então,
o foco dele, ao aumentar a taxa de juros, é justamente controlar e impedir que esse processo inflacionário piore ao longo do tempo. Então, o crescimento fica em segundo lugar, digamos assim. É uma preocupação relevante, obviamente, mas, no final, para o consumidor, o que machuca mais é a inflação. Né? Se deixar a inflação correr e ela acelerar com força, quem é mais pobre vai sofrer muito mais com essa inflação do que, eventualmente, você ter uma desaceleração de crescimento para conter e impedir que essa inflação suba com mais força lá na frente. Então, acho que a gente precisa ter um pouco desse dilema resolvido, né? Será que vale a pena a gente aumentar tanto os juros e desacelerar a economia para conter a inflação? Vale por conta disso, né? Porque, em geral, quem paga a conta é quem é mais pobre, né? E por isso que a gente precisa barrar esse processo de partida. Ou seja, em relação às próximas reuniões, o Copom sinalizou que o ritmo de alta vai ser menor na reunião de maio, mas não deu pistas sobre o que pode acontecer depois. Quais são as expectativas do mercado em relação à trajetória futura da Selic e quais indicadores econômicos são fundamentais para as próximas decisões? O mercado hoje está esperando uma alta de meio na próxima reunião e a partir daí está muito indefinido, né? Tem gente esperando nada, tem gente esperando meio adicionalmente, que é o meu caso, então está muito em aberto, né? No final vai ficar em torno de 15%, né? Mais meio na próxima reunião indo para 14,75, aí vai ficar alguma coisa entre 14,75 e 15,25, né? E aí fica nesse patamar, chega nesse número no final de junho, fica alguns meses nesse patamar e começa a cair no final do ano, né? Eu acho que cai um ponto no final do ano para 14,25, a gente chega para uma taxa em torno de 14% em 2026. E aumentar a taxa de juros é o único remédio para conter a inflação? O que mais pode ser feito para reduzir a alta de preços? O governo podia fazer uma política fiscal mais agressiva, mais forte, mais dura, né? Com controle mais intenso do gasto público, como a gente já fez no passado. A gente pega o ciclo ali do governo Temer, né? A gente teve um processo de contenção fiscal bastante forte, teve a regra do teto que foi implementada em 2016, a gente conseguiu segurar os gastos naquele momento, o Banco Central conseguiu baixar a taxa de juros ao longo do tempo. A gente chegou com a taxa de juros em 2019 a 6,5%. É uma taxa historicamente baixa para o nosso padrão. Então, se a gente tivesse uma ajuda mais forte da política fiscal agora, as expectativas de inflação não teriam piorado, o câmbio não teria subido tanto, a gente poderia ter feito um ajuste equilibrado, digamos assim, entre a taxa de juros, entre a política monetária no final e a política fiscal, mas isso não aconteceu. Sérgio, mesmo com o Galípolo sendo, né, um indicado pelo presidente Lula, você acredita que ele não deve ceder à pressão, como já tem se mostrado muito resistente? Não dá para dizer que ele está cedendo à pressão, não é por aí, eu acho. Assim, mas é um Banco Central que eu tenho a impressão que está confortável com a taxa de inflação no teto da meta, que é 4,5%. Né? A gente já teve a inflação assim nos últimos 2 anos, muito próximo do teto, vai ter esse ano de novo, provavelmente acima do teto. Está todo mundo trabalhando com inflação de 4,5% também em 2026. Para finalizar, quais as possíveis repercussões políticas dessa decisão de elevar a Selic, considerando as críticas dos diferentes setores da sociedade e do governo? Acho que essa decisão, como estava muito contratada, o próprio entorno político do governo aceitou, né, que não tinha muito o que fazer, precisava fazer essa alta de juros agora, até porque a inflação continua elevada, né? A inflação nesse momento está alta, a expectativa de inflação está elevada, então não tem muito sentido você falar em mudar a perspectiva de juros agora com a inflação que ainda não está controlada. Então acho que a reação política nesse sentido é menor. Vai ser interessante observar as próximas reuniões, para onde vai essa taxa de juros e como é que a classe política vai reagir, aonde essa Selic vai chegar, né? Mas também vai ser interessante observar como o mercado vai entender as opções, as decisões do Banco Central, né? Quanto que ele vai subir de juros, até onde ele vai. O Banco Central, a partir de agora, já não tem mais nada praticamente do DNA do Roberto Campos, né, da gestão anterior. É um DNA totalmente novo agora. A gente vai precisar esperar para ver o que vão ser os próximos passos e aí sim, como é que o mercado, como é que a classe política vai reagir. Termina agora a edição 1130 do podcast 15 Minutos. Agradeço a participação, os esclarecimentos de Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Muito obrigada, Sérgio. Obrigado, Giovana. Foi um prazer. Até a próxima. Até mais. Agradeço também a participação do Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record. Obrigada, Emerson. Valeu, Giovana. Sempre bom participar e agradeço também ao Sérgio pela entrevista. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro.
Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio.